Meus pais queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo entendimento. Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo rápido, ele vai ter um caráter de pílula, digamos assim. Eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder ser, tá? Eu sou um pouco prolixo, às vezes eu sei que eu falo um pouco demais. Eu vou fazer um compiladão aqui, não vou entrar muito em detalhes, até porque se eu entrar em detalhes aqui para contextualizar esse texto, cara, eu vou ter que contar a história, hein? Vai ser senta que lá vem história. E eu não quero que seja assim. Eu quero falar hoje de um dos atributos, né, do caráter de Deus, o atributo mais importante, tá? O apóstolo Paulo vai dizer pra gente lá, no texto de 1 Coríntios, né, que é aquele famigerado e famoso texto do apóstolo Paulo falando sobre o amor, que no final de tudo, quando tudo acabasse, quando Cristo voltasse, tudo cessaria. Profecia cessaria, falar em línguas cessaria, né? Tudo vai cessar. A única coisa que vai permanecer é o amor, né? Então o amor é a coisa mais importante do caráter de Deus. E eu acho que é o mais difícil da gente copiar dele, né? Quando a gente olha para Jesus e olha para como que Jesus lidava com as suas relações sociais, falando do amor que ele sentia pelas pessoas, né? Que era aquela compaixão, aquela coisa íntima, a misericórdia, né? De colocar o coração dele na miséria das outras pessoas. Cara, eu acho que a gente está muito distante, muito aquém disso. Por mais que a gente tente fazer, a gente nunca vai conseguir retribuir o amor de Deus com a reciprocidade que ele nos ama, né, cara? Então, hoje eu quero mostrar para você aqui, dentro de um texto de Jeremias, começa a partir do 41 e vai até o 43, tá bom? Mas como eu falei, eu vou fazer um resumão aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu aconselho você depois a ler dentro do contexto aí, tá? Jeremias 41 até o 43, você vai entender melhor essa história. Basicamente, nessa época que Judá já tinha sido levado para o cativeiro, as profecias que Jeremias tinha estabelecido sobre o povo de Judá já tinham se cumprido, o povo já estava cativo na Babilônia, e a gente vai ver que o rei Nabucodonosor, através do seu chefe da guarda, Nebuzaradã, deixa uma galera ainda morando lá em Judá. Essa galera é levada cativa pelos caras que dão golpe de estado. Os outros judeus que vão atrás dessa galera, resgatam eles ficam meio perdidão quanto ao que fazer. Cara, a gente faz o que agora? A gente fica aqui, espera o rei babilônico voltar e, enfim, fazer alguma coisa pra gente, talvez matar a gente, né, como retaliação pelo que aconteceu, até a gente explicar que pingo não é vírgula, a cidade estava isolada, já tinha sido tudo saqueado, não tem comida suficiente, não tem recurso suficiente. Então é melhor a gente ir pro Egito. A gente vai ter proteção, porque lá eles têm o exército deles, a gente tem guarda, uma cidade que ainda prospera. Então vamos pro Egito, vamos buscar refúgio no Egito. Mas antes deles tomarem essa decisão, eles decidem consultar Jeremias para saber, cara, vamos pedir para Jeremias perguntar a Deus o que é pra gente fazer, se é pra gente ir pro Egito, se é pra gente ficar, o que a gente faz, né? Jeremias tinha ficado ali na região de Judá, ele preferiu ficar ali, né? Então eles foram lá consultar Jeremias. Jeremias, vá, consulte ao Senhor e vê o que o Senhor tem a nos dizer. Então o que Deus vai fazer basicamente é dizer para eles assim, ó, eu quero que vocês fiquem. Deus demora 10 dias, né? Demora não, ele chega no momento exato, né? Ele quer testar a paciência do povo. Então, 10 dias depois, a resposta de Jeremias, a resposta do Senhor, né? Vem através de Jeremias e fala para esse povo, ó, Deus está falando para vocês. Ele vai conceder a benevolência do rei para com eles e, além disso, vai os sustentar naquela terra desde que eles obedeçam e permaneçam. Então, o tempo todo Deus está querendo estabelecer uma dinâmica de obediência. Então, Deus ele faz um discurso completamente favorável àquele povo, dizendo assim, se vocês ficarem, eu estarei com vocês. Porque ele não diz a palavra arrependido, né? Ele diz que está meio consentido ali, né? Ele está entristecido pela calamidade que trouxe sobre eles, ou seja, por ter entregue ele na mão dos babilônios. Então ele falou, esses remanescentes fiéis que eu deixei permanecer aqui, eu vou proteger, desde que vocês me obedeçam e fiquem onde eu falei para vocês ficarem. Agora, né? Aí tem o mais, o porém, vai ter tanto, todavia. Isso é sempre importante a gente perceber nas palavras que Deus libera sobre a nossa vida, tá? Isso aqui já é um ponto muito importante para você aí, cara. Geralmente, quando Deus fala conosco, ele vai trazer uma palavra de incentivo, mas ele também vai deixar um porém. Ó, todavia, fica atento nisso aqui. Todavia, não faça isso daqui. Todavia, não faça esse caminho. Todavia, você ainda não é assim. Todavia, eu vou trabalhar isso. Todavia, aquilo. Então é sempre importante a gente estar sempre ligado nos todavia, né? Nos mais, nos poréns que Deus traz pra gente, porque às vezes eles são mais importantes até do que a própria promessa, do que a própria palavra. Então, Deus fala para eles, todavia, se vocês forem pro Egito, vocês estão com medo da guerra, vocês estão com medo da fome, vocês estão com medo da peste. Guerra, fome e doença. Se vocês ficarem aqui, eu vou livrar vocês da guerra, da fome e da doença. Ou seja, eu vou conceder a benevolência do rei babilônico, Nabucodonosor, ele vai voltar para cá, mas ele não vai fazer nada com vocês, a guerra não vai alcançar vocês, eu vou suprir vocês com o que vocês precisam para se alimentar e eu vou proteger vocês também das pestes e das doenças. Caso contrário, se vocês decidirem subir para o Egito, guerra, fome e doença vão alcançar vocês, ainda no lugar que vocês logicamente pensaram, vamos para lá porque tem mais recursos. Lá a gente está livre da guerra, da fome e da doença. Mas Deus está falando, o lugar mais seguro que você tem para estar é no lugar da obediência, é no lugar onde eu te mandar ficar. Não importa se você vai para o Egito, se você vai para a Babilônia, se você vai para qualquer outro reino que tenha mais estrutura do que esse lugar que eu mandei você ficar. Se você for, essas coisas que vocês temem vão sobrevir sobre vocês, né? Vai se cumprir o que Jó falou lá, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, Deus faz esse alerta pro povo. Primeiro ele traz uma profecia que é muito boa para se ouvir. Ele fala, cara, se vocês permanecerem, eu vou estar com vocês.
mas se vocês forem, aí vai dar ruim. E sabe o que é interessante aqui? É que esse povo, quando procura Jeremias, ele vai dizer para Jeremias assim: ó, Jeremias, vai lá e consulte ao Senhor. Aquilo que Deus disser, ele é nossa testemunha. Cara, a pior coisa que tem pra gente fazer é colocar Deus como nossa testemunha. É melhor a gente colocar um homem, sabe por quê? Porque o homem, assim como nós, ele também pode mudar de ideia, ele pode se corromper. O homem é tão infiel quanto nós. Agora Deus não, cara. Deus, ele é o padrão da fidelidade. Ele criou a fidelidade, ele não quebra alianças. Então, se você coloca Deus como testemunha de algo, querido, ele não vai mudar de ideia. Uma vez que ele viu, uma vez que ele assinou, ele não volta atrás. E esse povo fez exatamente isso, incorreu nesse erro, colocou Deus como testemunha e depois desobedeceu. Quando Jeremias traz a sentença para eles tremem na base, ficam com medo, olham para as circunstâncias, não confiam na palavra do Senhor e falam: cara, é melhor a gente ir para o Egito. Certamente o que Jeremias está falando é mentira, Jeremias não sabe de nada, Jeremias não ouve a Deus, eles duvidam da palavra do Senhor. Então, olha o que Jeremias vai dizer lá em Jeremias 42, a partir do versículo 21. Hoje lhes disse exatamente o que o Senhor falou: mas vocês não obedecerão ao Senhor seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Cara, vamos ficar por aqui. Jeremias traz a sentença para eles. Jeremias fala tudo o que o Senhor mandou falar. Jeremias fala assim: ó, se vocês ficarem, o Senhor está dizendo que a palavra é a favor. Se vocês forem, Deus está dizendo que a palavra é contrária. Então escolham obedecer, escolham ficar. Eu estou te dando o benefício da dúvida. É o que Deus está fazendo, eu estou te dando o benefício da dúvida. Só que o mesmo Deus que falou para Jeremias trazer a mensagem foi o mesmo Deus que disse para Jeremias o seguinte: Jeremias, eles não vão obedecer. Porque o Jeremias vai falar aqui: vocês não obedecerão. Jeremias está falando no futuro, ou seja, eu estou dando a mensagem para vocês, mas já sabendo que vocês não vão obedecer, assim como não obedeceram no passado. Então, basicamente, o que Jeremias está dizendo é: o Senhor me mandou trazer a mensagem, mas ele já me deu um spoiler de qual vai ser a decisão de vocês. Cara, isso mostra pra gente que Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. Isso me remete a Pedro falando com Jesus, dizendo assim: Jesus, eu vou morrer com o Senhor, esses outros aí podem te abandonar, mas eu vou permanecer até o fim. Só que Jesus disse para ele: Pedro, em verdade eu vos digo, ainda hoje você me negará 3 vezes. E Pedro disse, jurou de pé juntos que ele não faria. E poucas horas depois, o que Pedro estava fazendo? Negando Jesus 3 vezes. Cara, Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos conhecemos. Sabe, Jeremias está falando para esse povo aqui: vocês não obedecerão, ele está falando no futuro. Se o povo fosse um pouquinho consciente, o que eles pensariam? Cara, como é que esse cara sabe disso? Como é que ele sabe que o nosso coração está obstinado a não obedecer? É melhor a gente repensar essa decisão e voltar atrás. É melhor a gente se arrepender e ficar por aqui mesmo, porque esse cara realmente está falando algo que é da parte do Senhor, que o cara conhece o futuro. Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Como assim? Como é que isso funciona? Só que o que me chama muita atenção nisso aqui, eu falei que eu ia falar sobre o amor do Senhor, e é o ponto cerne dessa mensagem, é o ponto chave dela, é que, cara, o que me constrangeu nessa mensagem é um Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Vamos nos ater a esse atributo, que é o atributo da onisciência, ou seja, ele sabe todas as coisas. Presente, passado e futuro. O Senhor não está condicionado ao tempo. O tempo é uma condição didática para nós, seres humanos. Deus está fora do tempo. Ele é atemporal. Ele sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe tudo o que já aconteceu e ele sabe tudo o que está acontecendo. E eu me pergunto, cara, se o Senhor já sabia que eles não obedeceriam, por que o Senhor ainda gastou saliva, avisando para eles o que aconteceria se eles ficassem ou se eles fossem? Por que o Senhor simplesmente não disse assim: ah, cara, manda eles fazerem o que eles querem, porque eles já tomaram a decisão deles? E quantas das vezes Deus não faz isso conosco, cara? Quantas das vezes a gente não pede opinião para o Espírito, a gente não pergunta, não consulta a Deus e fala: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo ir para lá, eu devo ir para cá, eu devo ficar, eu devo ir, eu devo conhecer essa pessoa, ou desconhecer essa pessoa, eu devo pegar, me agarrar ou abrir mão, o que eu faço? E às vezes Deus fala pra gente, mesmo sabendo qual vai ser a nossa decisão, mesmo sabendo que a gente vai desobedecer, mesmo sabendo que a gente já tem a nossa opinião formada. E cara, quando eu olho para isso aqui, eu falo assim: Senhor, por que o Senhor faz isso? Não tem lógica. E a única frase que ecoou no meu coração enquanto eu estava fazendo esse devocional foi: o amor insiste. Ah, querido, o amor insiste. Cara, pensa na seguinte figuração. Vamos trazer isso para o campo natural, para o campo humano, para a nossa visão lógica da coisa. Cara, a gente não é onisciente, a gente não sabe o que vai acontecer. E muitas das vezes nós desistimos de pessoas. Muitas das vezes nós desistimos de projetos. Muitas das vezes nós desistimos de sonhos, de coisas que às vezes o próprio Deus colocou dentro do nosso coração, nos deu esse ensejo, essa vontade, esse ímpeto de realizar.
E muitas vezes nós desistimos porque a gente está batendo muito naquela tecla. Senhor, eu estou tentando há tanto tempo, há tantos anos, as coisas não andam, as coisas não vão para frente. Por que eu vou continuar pregando para essa pessoa se parece que ela nunca ouve? Sabe, a primeira coisa que eu parei para pensar é numa mãe zelosa que ama os seus filhos, sabe? Cara, por mais que aquele filho esteja trilhando um caminho errado e a mãe já tenha falado milhares de vezes com ele, cara, não vai por esse caminho, sabendo que aquele filho vai ouvir aquilo, mas a mensagem vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ela ainda insiste em falar no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, porque o amor insiste. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, cara. Aquele amor que Paulo tá falando lá é o amor do padrão de Deus, cara. E sinceramente, eu acho que para nós é um padrão inalcançável. A gente não conhece o futuro e mesmo assim a gente desiste. Para pensar, irmãos. A gente não sabe o que pode acontecer. Talvez esse vídeo aqui que eu tô gravando para vocês pode ser o vídeo que vai fazer o meu canal explodir, eu não sei. Pode ser um vídeo que vai alcançar milhares de pessoas, milhares de vidas e vai mudar a minha história. A minha história é a história de vocês que está aí do outro lado, que vai impactar tantas e tantas e tantas pessoas. Mas muitas das vezes a gente senta, né? Eu vou trazer para o meu exemplo aqui porque é mais tácito. Muitas das vezes a gente senta diante de uma câmera ou diante de um projeto ou diante de um sonho e fala assim, cara, eu não vou fazer mais isso porque não está trazendo resultado. Mas a gente não conhece o futuro. E mesmo sem conhecer o futuro, a gente desiste. Agora pensa em Deus que conhece o futuro. E mesmo sabendo o que vai acontecer, Ele escolhe persistir. Ah, irmão. Se isso não te constrange, eu não sei o que vai te constranger, cara. Se isso não te constrange, eu não sei mais o que vai te constranger. Ele sabe das suas escolhas erradas. Ele sabe da sua desobediência. Ele sabe dos seus pecados, ele sabe das suas sujeiras, ele conhece seus pensamentos antes de chegarem em palavras na sua boca. Ele conhece seu coração sujo, ele conhece suas mazelas, conhece seus pensamentos podres, conhece seus roubos, conhece suas injustiças, conhece seus homicídios, seus assassinatos, conhece suas avarezas, conhece sua falta de generosidade, conhece sua prostituição, conhece o seu adultério, ele conhece as mazelas do mundo. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Ele sabe o que você vai fazer daqui a 5 anos. E ainda assim, ele insiste em você. Meu Deus! Meu Deus! Como, irmãos? Como? Que amor é esse? Que amor é esse? Pensar num cara que tem um único filho, irmãos. Um único filho, unigênito. Aquele com quem ele compartilhou a criação do mundo. Porque Jesus estava lá. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Jesus estava lá. E ele olha para essa terra caída, para um monte de gente pecadora, e ele diz assim, eu vou dar meu filho por vocês, sabendo que no outro dia nós estaríamos pecando de novo. Caramba! Ele sabia que um dia Jesus estaria sendo martirizado, açoitado, cuspido, zombado, rejeitado, morto numa cruz. E ele sabia que no outro dia, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas não estariam nem aí para esse sacrifício. Ele sabia que 2025 anos depois, teriam milhares e milhares e milhares de pessoas que não estariam nem aí para esse sacrifício. E mesmo assim, ele fez. Ah, cara, se isso não te constrange, eu não sei o que vai te constranger. De verdade. Então, esse texto me chamou a atenção para isso, mas tem vários outros textos que mostram esse amor de Deus. Sabe, quando Deus chama Jeremias, quando Deus chama Ezequiel, quando Deus chama Oséias, quando Deus chama tantos outros profetas que a gente tem no Antigo Testamento, ele deixa bem claro, ei, você vai lá e vai pregar para esse povo, mas esse povo é obstinado e não vai ouvir você. Cara, não tem lógica. Tipo assim, se você sabe que o povo não vai ouvir, para que você vai pregar? E aí Paulo vai dizer pra gente assim, se eu não me engano é Paulo que vai dizer pra gente assim, como ouvirão se não há quem pregue? Meu Deus, Paulo. Você entende isso, cara? Como ouvirão se não há quem pregue? Então o que Deus está dizendo é, eu sei o que você vai fazer, mas ainda assim eu quero te dar o benefício da dúvida. Meu Deus. Isso é um paradoxo, isso não tem lógica para nossa cabeça. Mas para o coração amoroso de um pai amoroso, faz tudo sentido.
como virão se não há quem pregue? Ele fala isso para Ezequiel, ele chama Ezequiel e diz assim, Ezequiel, você vai ter que falar aquilo que eu mandar você falar, ainda que o povo não te ouça, sabe por quê? Porque se um homem injusto morrer em sua injustiça, porque você deixou de pregar, você vai ter culpa na morte dele, na condenação dele, na não salvação dele. Olha o peso que nós temos pela omissão, irmãos. O que Paulo está dizendo para Ezequiel é, cara, se você deixar de pregar, você está tirando a oportunidade dessa pessoa de ser salva. Mas, Senhor, como assim? O Senhor mesmo está dizendo que ele não vai ouvir, sim, mas eu quero dar a oportunidade. Senhor, mas o Senhor já sabe, sim, mas eu quero dar a oportunidade. Mas por quê? Porque o amor insiste. Ei. Meu Deus, cara. O amor insiste. Ai. É difícil de engolir, né? A gente se sente como Ezequiel, né? Que come o rolo e o rolo é docinho na boca. Falar das palavras de Deus geralmente é como um favo de mel, mas vivê-las, irmãos, aí gera um desconforto, é indigesto. É indigesto. Bom, eu vou ficando por aqui, eu falei que esse vídeo ia ser curto, mas ele se tornou até mais longo do que deveria, né? Espero que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma, irmãos. Esse é o caráter do Deus a quem a gente serve, é um caráter amoroso. E esse amor é a única coisa que vai permanecer no fim dos tempos. Tudo vai cessar, tudo vai ficar, tudo vai perecer. A única coisa que vai permanecer é um sentimento abstrato chamado amor. Você não vê, você não toca, você não cheira, ele não tem cor, ele não tem tamanho, ele não tem nada, mas ele existe. Ele existe. E ele é a coisa mais importante da perspectiva de Deus para nós. Que nós aprendamos com Deus através desse vídeo. Não somos oniscientes, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, se temos a chance de pregar para alguém, preguemos. Se temos a chance de falar de Cristo para alguém, falemos. Ainda que você ache assim, cara, não vai adiantar, eu já tô há 20 anos falando a mesma coisa para essa pessoa. Eu já tô há 20 anos tentando bater essa tecla desse sonho. Eu já tô há 20 anos tentando mudar esse hábito na minha vida e não acontece. E você não é onisciente. Pare de se endeusar. Pare de querer tomar o lugar de Deus. A onisciência é só dele. Continue fazendo o que ele te mandou fazer. O amor insiste. É isso. Eu fico por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, deixa nos comentários qual foi o carro-chefe. Compartilha comigo o que você achou aí. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscreva, é só você clicar. Não esquece de ativar as notificações também, clicando no sininho, assim você não vai perder conteúdos como esse que eu tenho liberado aqui para edificar a sua vida, beleza? No mais é isso, um beijo grandíssimo no seu coração. Não sei nem se essa palavra existe, mas se não existe, vai passar a existir a partir de hoje. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Não se esqueça, Jesus é o centro. Até mais. Fui.